O Brasil está envelhecendo. De acordo com o IBGE, a expectativa de vida do brasileiro hoje já passa dos 73 anos. Apenas nas últimas 3 décadas, a população passou a viver, em média, 10 anos e 7 meses mais. O envelhecimento modifica a pirâmide etária no país. Para se ter uma ideia, a parcela da população com mais de 65 anos passou de 4,8% na década de 90 para 5,9% em 2000 e chegou aos 7,4% em 2010, último censo do IBGE. O Brasil e os países em desenvolvimento, em geral, vivem hoje o que a Ásia e a Europa viveram no século passado, só que em ritmo acelerado. Para se ter uma ideia, a França levou mais de um século para que sua população acima de 65 anos saltasse de 7% para 14%. Pelas estimativas, o Brasil passará pelo mesmo processo nas próximas 2 décadas. O número de idosos no país deve passar dos 40 milhões em 2025 e chegar aos 60 milhões em 2050. Mas se o envelhecimento da população é uma conquista, também é um desafio. O país não está preparado adequadamente para esta transformação. O Estatuto do Idoso, em vigor desde 2003, é considerado um marco na defesa dos direitos dos brasileiros acima de 60 anos, mas nem sempre é cumprido. E para falar sobre a situação do idoso hoje no país, o Canal Livre desta noite recebe o senador Paulo Paim, autor do Estatuto. Recebe também a professora titular do Departamento de Antropologia da PUC de São Paulo, Maria Helena Vilas Boas Concone. Ela é uma das coordenadoras do Núcleo de Estudos e Pesquisas do Envelhecimento, grupo ligado à mesma universidade. E para entrevistar o senador Paulo Paim e a professora Maria Helena Vilas Boas, estão comigo aqui na bancada do Canal Livre os jornalistas Fernando Mitre e Antônio Teles. Senador, professora, boa noite. Boa noite. O Estatuto completa 10 anos no ano que vem, mas não é uma lei madura, porque os idosos continuam sendo vistos como um peso pelo Estado, continuam não tendo direito a acesso integral à saúde, não têm diversão e lazer assegurados como o Estatuto determina. Por quê? O Estatuto, na verdade, ele é um complemento da Política Nacional do Idoso. Quando nós discutimos a formação do Estatuto, incluímos aqui já a Política Nacional do Idoso que existia na época. Eu conversava aqui com a professora Maria Helena e dizia que, na verdade, quando eu transformo em estatuto, foi uma contribuição que eu recebi de um cidadão do Rio de Janeiro. Que diz, por que você não caminha na mesma linha do criança e do adolescente e constrói o estatuto? E construímos o estatuto. Eu diria o seguinte, na verdade, o Estatuto do Idoso ele não é uma lei que está sendo aplicada na íntegra, mas avançamos bastante a partir do surgimento do estatuto. Se nós olharmos o Estatuto da Criança e Adolescente, que tem muito mais tempo de vida do que o idoso, ele também, em grande parte, ainda não é cumprido. Eu diria que o Estatuto, para mim, tem 3 questões que nós teríamos que avançar rapidamente. A questão da previdência do idoso, que teríamos que avançar, a questão da saúde, que me preocupa muito, e a questão da violência. São 3 questões que teríamos que avançar com rapidez no Congresso e com o Estado brasileiro. Por que, professora, que essa lei não amadureceu a ponto de assegurar aquilo que ela prevê? Eu diria que a lei coloca questões que são muito gerais. E, de fato, você tem uma diversidade na população idosa muito grande, igual à diversidade da população brasileira. Então, quando se fala em direitos dos idosos, são segmentos de idosos que são desprovidos de direitos. Você tem outros segmentos que não. Eu acho que isso vai caminhar à medida que nós tivermos um amadurecimento maior da consciência a partir dos próprios idosos. Como o senador disse, ele recebeu a proposta, recebeu o incentivo da proposta a partir de uma pessoa do Rio de Janeiro, uma pessoa comum, né? Então, já é uma pessoa que está consciente de determinados problemas, consciente da necessidade de estar envolvido com as soluções. É isso que a gente vai encontrar cada vez mais, eu espero. Professora, há uma realidade aí. Uma lei que não tem sanção é uma lei que jamais vai ser obedecida. Pega o Estatuto do Idoso, as sanções são mínimas, se comparadas, por exemplo, com uma lei tributária que, se o sujeito não for lá,
no guichê do Ministério da Fazenda e não pagar amanhã, ele vai pagar uma multa de 280%, ele vai ser preso pela... Agora, um estatuto como esse, que é fundamental, porque é uma forma de agradecer a uma pessoa que trabalhou 70 anos pelo país, não tem sanção, não tem nada que alguém, que uma autoridade possa obrigar um cidadão a cumpri-la. É difícil. Eu acho que, de modo geral, você tem o investimento nisso, mas o que a gente tem visto, fazendo entrevistas com as pessoas que estão envolvidas, por exemplo, no setor de saúde, o próprio pessoal tem muito pequeno conhecimento do Estatuto e tem muito pouca visão a respeito de o que fazer para melhorar a situação. Dá uma sensação de um certo desempoderamento. E olha que o próprio Estatuto prevê a divulgação para os beneficiados. Mas toda vez que na legislação você tenta colocar algo que vá na linha da punição, há uma dificuldade enorme no Congresso Nacional. Vou te dar um exemplo que é atual. Mas, senador, deixa eu dar um exemplo atual. Nada como direito tributário para escorchar o cidadão. Mas veja, dar um exemplo atual. Um exemplo atual. Nós aprovamos, há pouco tempo atrás, no Congresso, Câmara e Senado, uma lei que diz que, não cumprindo o preceito constitucional, que está depois nesse projeto que regulamenta, que o preconceito contra a mulher é crime e que quem não cumprir vai pagar uma multa de 5 vezes a diferença entre o valor do salário do homem e da mulher, não deu de jeito nenhum para ir para a sanção. Que não aceitaram que houvesse uma punição quando fosse comprovado que há na mesma função, na mesma atividade, no mesmo cargo, fazendo a mesma coisa, na mesma produtividade, o homem e a mulher. Então, aqui no Estatuto, na época, eu me lembro, nós tentamos botar algum tipo de punição. E o Congresso não aceitou, não teve negociação alguma que pudesse chegar. Se não cumprir essa lei, terá essa sanção. Senador, infelizmente não houve espaço. Deixa eu colocar uma outra questão aqui. O Brasil está envelhecendo. Nossas crianças estão em número cada vez menor. Os nascimentos são menores e os idosos estão vivendo mais, graças a Deus. Isso significa que a assistência ao idoso vai ser uma exigência natural no Brasil. Eu pergunto ao senhor, o Brasil está se preparando para isso? A sociedade está se preparando para conviver com um número tão grande de idosos? Quer dizer, em 2 décadas nós vamos evoluir nessa área, o que a França precisou de 1 século para evoluir. E eu pergunto, na área da medicina, na área de atendimento... Previdência, então, nem se fala. Nós estamos engatinhando. Quer dizer, a demografia está mudando, mas nós, não, a sociedade, ela está engatinhando nessa área. Mas deixa eu pegar o gancho da professora. Primeiro dizer que as pessoas têm que se apropriar do Estatuto do Idoso. Por exemplo, o transporte gratuito. No início, uma dificuldade enorme. As empresas não queriam, em hipótese alguma, assegurar que o cidadão teria direito a 2 vagas no transporte gratuito. As pessoas começaram a incorporar o que está no Estatuto, pressionaram, e hoje está praticamente assegurado em todo o território nacional as 2 vagas. Mas vamos além dessa questão como resposta também. A questão da Previdência. A questão da Previdência é um caos da forma que é colocada. Agora, se nós não assegurar para o cidadão que durante toda a vida dele trabalhou, contribuiu para a Previdência e não tem um retorno mínimo, adequado, decente, e vá na linha que muitos querem, que a Previdência contribua somente com um salário mínimo, que seria tipo de um seguro social, mas eu paguei sobre 5, sobre 6, sobre 8, sobre 9, sobre 10, e vou acabar recebendo 1. Tudo caminha para isso. Então, eu acho que esse foco é totalmente equivocado e errado, porque se jogarem nesse caminho, o Estado vai ter que assumir cada vez mais milhares e milhares de idosos que vão chegar na faixa de 65, 70 anos. Agora, se ele contribuir... Há uma exceção, claro. Há uma exceção aí nessa questão, que são exatamente aqueles aposentados que não contribuíram e que recebem. São
parece que 10 milhões. Mais ou menos isso. Essa é uma exceção muito Essa boa. É uma exceção muito boa positiva. E positiva. E um bom que exemplo. Nós, constituintes, na época, colocamos que é o trabalhador rural. Isso. Nada contra, mas aí é uma responsabilidade do Estado brasileiro. Mas o que está acontecendo? Eu sempre dou esse exemplo. Quem ganha um salário mínimo tem na sua aposentadoria, por lei que nós ajudamos a construir, eu viajei o país e ajudei a construir essa lei, a inflação mais o PIB. Quem é servidor público, aí o teto é 27 mil, e eu estou nessa faixa, eu sempre dou o meu próprio exemplo, o teto é 27 mil, tem paridade, integralidade e não tem fator previdenciário. Recebe os 27. Recebe os 27. E aquele que é o assalariado brasileiro, que contribui regularmente, e eu tenho aqui os dados que mostram que o Brasil é um dos países do mundo que mais contribui para a Previdência. Para não dizer que é o maior do mundo. Nós somos o país que mais deposita dinheiro na Previdência. Empregado, empregador e todas as outras fontes que nós colocamos na Constituição. Mas está se caminhando, ao contrário do que seguiu a provocação que você faz de forma positiva, Fernando, está caminhando para que você contribua e fique somente com um salário mínimo. Ainda pega o tal de fator previdenciário, que confisca, principalmente da mulher, a idosa, na hora de se aposentar, 51%. Mas só para quem? Só para aquele que contribui. E o teto é 3.945. Para quem ganha 30 mil não tem fator, para quem ganha o salário mínimo não tem fator. E que bom que não tem. Para mim, o fator não tem que ter para ninguém. E o que é o fator? Ele trabalha com a expectativa de vida, idade e tempo de contribuição. Tu faz o cálculo do teu benefício, bom, eu ganhava 4 mil, vou ganhar 4 mil. Não. Daí eles vêm com esse redutor e cortam pela metade o teu salário. Por que eu estou enfatizando isso em cima da tua pergunta? A continuar assim e todos passarem a ganhar o salário mínimo, como é que eles vão sobreviver no futuro? Não vão. Que jeito? Senador, mas aí isso significa uma fraude. Uma fraude, um assalto. Exato. É um assalto ao bolso do assalariado brasileiro. Do contribuinte. Eu tenho os dados oficiais. Agora, só para ajudar, deixa eu dar esse dado. Está aqui o dado, eu deixo cópia, é do Ministério da Previdência. A Previdência na área urbana teve um superávit ano após ano, 2008, 11 bi, 2009, 13 bi, 2010, 22 bi, 2011, 20,8 Senador, bi. mas desculpe, Peraí, precisa explicar, senão... a professora quer fazer uma... Mas é o seguinte, ela está caladinha ali? O senador Não, ela vai falar, o senador de acabou de dar um dado aí que vai deixar... firme. O senador deu um dado que vai deixar o telespectador com a cuca fundida. Porque no último programa nós falamos de déficit da Previdência e o déficit do setor privado dos aposentados era de 29 bilhões. Né? Ou melhor, 40 bilhões para 29 milhões de aposentados. Agora você está falando em superávit aqui, não está dando para entender. Vou deixar aqui não dados dá para oficiais entender. E a fonte é o Ministério da Previdência. Eu estou falando da Previdência urbana. Então, O senhor está tirando 7 bilhões da Previdência Rural. Claro. Quem está Mas pagando... não dá superávit. Quem está pagando a Previdência do trabalhador rural? O assalariado brasileiro. Quem está pagando os altos salários que se aposentam com 30, 40 mil? O assalariado brasileiro. Por isso que a Previdência urbana, o assalariado seletista, é superavitária, e os dados estão aqui ano por ano, e tem os dados oficiais do Ministério que estão nesse outro documento aqui, Previdência Social. É só pegar aqui, inclusive, onde está o X do lado aí, 20 e poucos bi. Você me empresta isso aí que eu vou estudar depois, né? Não, Agora e tem outro dado interessante aqui. Um outro dado que eu quero jogar aqui, que vai ser interessante. Recurso da Seguridade Social, créditos devido à União. Sabe quanto que chega? Sabe quanto que chega? Dados de 2011. 1 tri e 300 bilhões. Que a União deve à Previdência. Que a sociedade deve para a Previdência que não pagou. Sonegação, desvio, dívida ativa. Ah, sim, empresa que não paga, empresa essas que não coisas. paga. Aí isso é um desastre. A fraude. O fraude. E quem está pagando no fundo é o próprio Mas, trabalhador. professor,